Fala pessoal, seja muito bem-vindo a uma nova série. Vamos ver se vocês vão gostar. Eu vou chamar ela de História do Dia. Então, nós vamos colocar o David do lado, um gráfico do outro, do ativo que nós operamos ali no dia, e a gente vai tentar transcorrer aqui como é que foi o dia sob a ótica do David. Tá aqui, não sabe quem é o David? Assiste este vídeo aqui em cima, ó. Tá passando agora aqui. Depois você volta para cá. Então vamos lá, galera. Olha só. O mercado já fechou à vista, eu já parei a coleta, certo? Offline. E vamos aqui dar uma olhadinha em como é que começou a história, certo? Às 10h09, você tinha menos 20 mil de agressão. Segunda coleta, menos 28, portanto, uma aceleração na venda e uma excursão acima da cadência. Se você ainda também não sabe o que é a cadência, não se preocupe, eu te explico. A cadência é um percentual do range médio do ativo. Nesse caso aqui, 10%. Então, o índice está andando aí 1.000 e poucos pontos por dia. A gente considera a cadência de 100 pontos. O que é a cadência para nós? A cadência quer dizer que num intervalo de 100 pontos, se você estopar uma operação aqui dentro, se você estiver posicionado aqui, e você estopar, sei lá, 50 pontos, na verdade, para nós, você está estopando dentro da volatilidade, dentro do vai e vem, dentro do balanço natural do ativo. Portanto, você não deveria fazer isso, você deveria aguentar esse balanço natural. Seria o equivalente à diferença entre o vai e vem natural do ativo, a volatilidade natural do ativo e o que seria efetivamente uma desconfiguração de movimento, certo? Então, a gente sempre manda pintar de amarelo diferenças superiores à cadência para a gente entender se a gente está dentro da vol do ativo ou se a gente está fora da vol do ativo, certo? Então, vamos voltar a transcorrer a história do dia aqui. Então, menos 28, com um valor acima da cadência, aqui foi realizada a primeira operação de vendas. O mercado vai para menos 55 e não sai do lugar, 115 para 135, 20 pontos de diferença. Acelera para menos 80 mil, com 200 pontos praticamente, ou seja, bem fora da vol. Então, realmente, a venda acabou progredindo bem aqui, né? Depois o mercado para novamente, tem alguns momentos de aceleração, de desaceleração. E aqui, às 10h44, no 133, 185, o mercado faz uma ampliação de movimento, tá vendo? E eu resolvo estopar esse trade no preço. Por quê? Porque o mercado acelera, mas subindo o preço. Isso é característico de participante passivo na tela. Então, eu já estava meio que desconfiado disso, porque a gente estava vendo progressões de acumulado, mas a gente não via preço andar, né? Daqui para cá, daqui para cá. E aqui meio que batia o martelo, né? Quando o mercado sai dos 70, vai para o 180, ou seja, uma diferença superior ao balanço natural do ativo, com um acumulado progredindo, eu falei, melhor sair dessa venda, e assim foi feito, certo? Na sequência, o mercado continuou caminhando dentro da volatilidade natural do ativo, e aqui, ó, nós tivemos uma nova entrada, né? O acumulado negativo, portanto, no dia, pensamos apenas em realizar vendas no índice, certo? E ele retorna, né? Ele estava com 240 e retorna para 217, portanto, um pequeno retorno com a diferença de preço acima da cadência. Ponto de venda clássico do David, né? Então, fiz essa venda aqui, certo? O mercado continuou progredindo, ó, percebe que aqui ele já explode novamente para cima, acelerando, né? Então, eu zerei o trade novamente, mas já vendi de novo, porque isso aqui também é um ponto de venda. Perceba que haveria a opção, né, da gente
adicionar lote nesse trade, né? Por que que isso não foi feito? Porque estava contra a minha posição. Então, eu não posso criar uma bola de neve, certo? É isso que o amador faz, né? Tá vendo? Você imagina se eu faço um troço desse numa subida dessa. Beleza? Então, seguindo, ó, 11,20, 640, explode, 15,25, explode de novo. Então, aqui eu estou tentando me posicionar nesse possível cenário de venda, né? Aqui eu estou vendido, aqui muito provavelmente eu segurei, porque explodiu para baixo, né? Então, vendi, estopei, vendi de novo, estopei tudo, estou zerado. Vendi de novo, estopei de novo, vendi de novo. Então, aqui foi 12,50. 12,50, ó, exatamente aqui, ó. Por quê? Porque era 195, vai para 179, ou seja, o mercado está negativo no dia, está vendido no dia e faz um pullback, e esse pullback é de um valor superior à cadência, ponto de venda clássico do David. Então, abre-se a venda aqui, o mercado entra numa longuíssima, interminável consolidação, certo? Que foi de 1 hora da tarde até 3 horas, e eu estava aqui dentro desse trade, certo? O mercado excursionou aí cerca de 200 e poucos pontos contra, alguma coisa do tipo assim, certo? E só depois aí ele resolve realmente tomar um prumo. Depois abre uma grande consolidação novamente, ó, até o final do dia, certo? Então aqui a gente tem essa entrada de venda, eu vendi aqui, estopei aqui e vendi de novo, né? Então foi nessa região aqui do 800 e pouco, que muito provavelmente foi aqui 12,50, foi aqui em cima, então a posição vencedora do dia, né, foi iniciada aqui, ó, meio-dia e 54. Lá no 765, o mercado excursiona e dá um outro recuo aqui no 133,770, às 15h15, que é contra a minha posição, portanto, eu tenho que só aceitar, certo? E aí, aqui no finalzinho, uma coisa começou a dar uma melhorada, o mercado dá uma acelerada, mas ainda na região dos 700. Depois, deu uma acelerada, mas ainda na região dos 700. Eu estou posicionado justamente ali nessa região. E aqui deve ser o quê? 810 eu estava posicionado, certo? Então, estava para frente, 700 e pouco, 100 pontos ali. Eu falei, cara, vamos segurar aqui. Por quê que eu resolvi segurar? Porque os movimentos foram todos dentro da cadência, certo? A gente teve esse movimento aqui, ó, 15h15. Vamos ver que horário foi isso aqui. Exatamente aqui, ó. Quando eu fiz o aumento da segunda exposição, tá vendo? Então, eu vendi aqui, aumentei minha exposição aqui, exatamente aqui. E aí o mercado continuou num movimento muito pequenininho, né? Dos 700 foi até o 300 aí, e eu devo ter fechado esse trade nessa região aqui, ó. Olha lá, tá vendo? 460 às 15h16h50, porque o mercado à vista já estava fechando, então foi aqui que eu tomei o fechamento foi por tempo mesmo, não foi seguindo técnica não, certo? Então essa foi mais ou menos a história do dia, um pregão difícil. Por quê? Porque tinha participante passivo na área, certo? Ele estava elevando o preço, né? Você vê que o mercado de ações pesado, menos 500 mil de agressão, certo? E alguém ali, provavelmente o formador de mercado, os HFTs, segurando esse preço meio que na marra mesmo, certo? Podemos dar uma olhada também para entender se não foram as grandonas que causaram esse movimento de segurar. A exemplo, por exemplo, da nossa queridíssima amiga Vale. Vamos achar ela aqui, ó, Vale. A Vale estava positiva, a Vale estava negativa no dia, né? Não foi a Vale, não, certo? Vamos ver a Petro. Petro Itaú. Petro. Itaú aqui, ó.
O Itaú também tava bonito. O Itaú. Vamos ver Petro, Petro 3 e Petro 4. Ah, tinha uma. A Petro 3 estava em pé e a Petro 4 estava, que é típico da arbitragem que ocorre entre as duas, né? Uma para o lado, outra para o outro, mas com uma diferença de preço entre as duas muito pequena, né? Ela estava também negativa, não. Deixa eu ver se é a 3 ou a 4. A 4, que é a mais negociada, estava positiva. Pode ser a Vale que deu uma segurada aí, né? E talvez a progressão da Vale, a Petro e a Vale, né? Não progrediram ali da maneira que deveriam. Beleza? Então, essa foi mais ou menos a história do dia. Eu vou. Isso aqui vai ser uma playlist exclusiva, tá? Onde a gente vai, talvez não diariamente, mas frequentemente, para que vocês vão se habituando com essa leitura aí. Não se esqueça, controle o processo, aceite o incerto. E você que gostou desse vídeo, dá o like, compartilha com um amigo, compartilha com o inimigo, compartilha com o trader que está perdido por aí, que nem segue em tiroteio, e fala para ele que ele pode fazer a entrada na Connect de maneira gratuita e eu posso configurar esse indicador na planilha dele, no Excel dele, na máquina dele, totalmente gratuito. Ele vai ter acesso, na verdade, a uma grande estrutura de trade de maneira 100% gratuita. Como ter acesso a tudo isso? Está aqui na descrição. Controle o processo, aceite o incerto e até a próxima.